não herdou o pecado que vinha de Adão, aquela semente maligna, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele veio da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Foi falada pelo anjo, a palavra de Deus é a semente de Deus, que penetrou o útero virgem de Maria, e Jesus então foi concebido. Então foi concebido sem pecado. Você pode ver Hebreus 9,14, Hebreus aí 9, 27 e 28. Então prestemos atenção à palavra de Deus em João 10, 17 e 18, onde lemos: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar, a tornar a tomá-la. Então veja bem que Jesus está revelando que ele tem todo o poder e ele pode dar a sua vida ou não, a hora que ele quiser. E ele tem o poder de dar a vida e ele pode tomá-la de volta. Então este mandamento ele diz: recebi do meu Pai. Então nós deduzimos aí, é lógico, que Jesus escolheu a hora, o lugar, o dia, a maneira que fosse a sua morte. Não foi obra de Satanás nem de homens, mas foi o quê? Uma sataneira de Deus para o diabo, que pensou ter matado o Filho de Deus e até comemorou. Mas o que ele recebeu foi um pisão na cabeça, para que se cumprisse Gênesis 3,15, que Deus havia prometido que enviaria da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, que venceria Satanás. O diabo não sabia o que estava acontecendo, mas Jesus então, além de pisar a cabeça de Satanás e cumprir Gênesis, a Bíblia nos afirma que ele tomou a coroa da vida, as chaves do inferno e da morte, vencendo assim o inimigo de nossas almas. Veja Apocalipse 2:10, 3:11, 12 e principalmente 1:17 e 18. Então o que você está esperando para concretizar essa obra? Basta você acreditar nisso. Acredite nisso, creia e aceite, receba a salvação, o perdão de Deus. Então a cruz era necessária porque Jesus Cristo nos substituiu ali, que era o nosso lugar. Ele morreu por nossos pecados. Ele morreu a nossa morte e em nosso lugar. E ele levou sobre si não apenas os nossos pecados, mas as nossas doenças, iniquidades. Veja Isaías 53, veja 1 de Pedro 2:24. Então Cristo levou sobre ele todo o mal, tudo de ruim que nós tínhamos. Então o que era a cruz? A cruz era lugar de condenado. Então Gálatas 3:13, voltamos a dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer pendurado, aí que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21:22 diz que se um homem tiver cometido pecado digno de morte e for morto, e o tiver pendurado no madeiro, aí diz: o seu cadáver não permanecerá toda noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então veja bem, que alguém que pecou, que ofendeu, e lá diz que é digno de castigo, de morte, é um pecado digno de morte, e for morto, e for pendurado no madeiro, então lá está dizendo: não deixe ficar para outro dia, porque esse que está ali é maldito de Deus. Se ficar para outro dia vai contaminar toda a terra. Então era uma norma que existia para judeus aí, para em Deuteronômio está escrito isso, 21:22. E em Gálatas 3:13, Paulo, escrevendo sobre isto, ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos livrou, nos comprou, nos libertou dessa maldição que está escrito em Deuteronômio 28. De que maneira ele fez isso? Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Onde está escrito? Então você viu aí Deuteronômio 21. Então Jesus levou toda a nossa maldição sobre ele. Bom, se todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3:23, então todos nós merecemos, e todos nós merecemos, e todos que nascerem aqui na terra merecem realmente morrer e morte de cruz, porque todos desobedecem a Deus, todos ofendem a Deus, todos pecam contra Deus. Então o pecado merece castigo, ou seja, maldição. Jesus então veio o quê? Nos substituir naquela cruz, o sacrifício de um no lugar de muitos. Romanos 5,16 diz:
também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação da vida, para a vida, né? Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Então viu aí bem claro a palavra de Deus, falando sobre a condenação de todos através do pecado, né, que entrou na terra por um homem que é Adão. Assim, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio, nunca pecou. E todos aqueles que o aceitam, então, acontece o quê? Uma nova geração. A pessoa morre para o pecado, morre para a vida velha, para a sua descendência com Adão. E nasce agora da palavra de Deus, do Espírito de Deus, para uma nova vida. E agora, da semente de Deus, a palavra de Deus. É um novo ser, é nascer de novo. Então ele começa tudo de novo, é uma vida agora para Deus, é filho de Deus. Então a morte de Jesus Cristo, o que foi a morte de Jesus Cristo? Primeiro, foi uma expiação. Veja Levíticos 23 e 28. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Então aí expiação que significa o quê? Purgar, lançar fora, cobrir, remover nosso pecado, cobrindo-nos com o sangue. 1 de Pedro 2,24, né? 2 Coríntios 5,21, 1 de João 1,7. Lá diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então viu aí que essa morte de Jesus Cristo foi uma expiação, porque o seu sangue então nos purifica de todo o pecado. Também a morte de Jesus Cristo é uma propiciação. Propiciação quer dizer o quê? 1 de João 2,22, Romanos 3,25, diz, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Hebreus 2,17, 1 de João 4,10. O que significa propiciação? Aplacar, acalmou a ira de Deus sobre nós. Assim nós podemos chegar então à presença de Deus. Então a morte de Jesus Cristo foi uma propiciação. Também a morte de Jesus Cristo foi o quê? Uma substituição, que é o assunto da lição de hoje, né? Substituição, sacrifício, que fala vicário, quer dizer substituto, né? Substituição. Isaías 53, lá do versículo 4 em diante, né? Lá fala, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Aí, Isaías 53, falando sobre isso. Depois, nós temos que ver Romanos 5,6, também fala sobre isso. Então, a substituição quer dizer que substituto nosso na cruz. O cordeiro na Páscoa substituía o primogênito. A Páscoa era para isso. Era comprado. Era uma vida em lugar de outra vida. Então o cordeiro estava substituindo. Assim também Jesus estava nos substituindo naquela cruz. Cristo, nossa Páscoa, morreu por nós. Né? Veja Romanos 5,6. Também nós vamos ver que a morte de Jesus na cruz foi o quê? Uma redenção. Mateus 20, 28, Apocalipse 5, 9, 14, 3, 4, Gálatas 3, 13, Tito 2, 14, 1 de Pedro 1, 18, Hebreus 9, 12. Né? E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido uma eterna redenção. Salmos 49, 8, Efésios 1, 7, 14, Efésios 4, 30, Colossenses 1, 14. Né? Então o que significa redenção? Comprar por preço algo vendido. 1 Coríntios 6,20, porque fosse comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O que significa redenção? Resgatar da mão do outrem,
né? Veja Levíticos 25, 47 a 49. Todo o capítulo aí fala sobre o ano do jubileu.